Alô, alô! Prof. Beto Fernandes de volta aqui com você para mais uma aula. Bom, e eu quero saber se você está realmente afiado nos objetivos do Conselho Monetário Nacional que falamos no bloco passado. Bora pra tela, bora para as questões de revisão. Olha só, questão número 1 diz assim: o Conselho Monetário Nacional, CMN, é o órgão do Sistema Financeiro Nacional responsável por formular a política da moeda e do crédito brasileiro. Diante disso, assinale a alternativa correta referente às funções do Conselho Monetário Nacional. Veja só o que ele coloca na letra A: adaptar o volume dos meios de pagamentos às reais necessidades da economia. Era certo até a aula passada, até a elaboração da Lei Complementar 179 de 2021. Com essa nova lei complementar que concedeu autonomia ao Banco Central, foi excluído esse objetivo do Conselho Monetário. Então, adaptar o volume dos meios de pagamentos não é mais objetivo do CMN. Letra A errada. B, fiscalizar as instituições financeiras. Quem fiscaliza? Banco Central. C, determinar a aplicação dos recursos das administrações públicas federais, estaduais e municipais. Bom, não é do Conselho Monetário e nem do Banco Central. É cada estado, cada município que determina quanto eles vão aplicar. Eles têm autonomia para isso. D, propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros. Lembra do O, P, Z, C. Esse é o P, o propiciar o aperfeiçoamento. E a letra E, coordenar a liquidez e solvência da dívida pública. Não. É coordenar a política monetária, creditícia, orçamentária, fiscal e da dívida pública interna e externa. É zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras. Ele brincando com você em relação aos objetivos. Não me vá cair nesses preguinhas. Na 2, ó. Uma das atribuições do Conselho Monetário Nacional, que a Lei 4595 estabelece na qualidade de órgão integrante do Sistema Financeiro Nacional, veja, agora ele está cobrando atribuições que ele nem viu ainda, mas ele coloca receber os recolhimentos compulsórios das instituições financeiras, ele não recebe porque receber é execução, ele não executa. Realizar operações, ele não realiza porque seria executar. Determinar os percentuais de recolhimento compulsório. Verdade, determinar não é executar, mas será que ele faz isso ou não? D, executar os serviços de meio circulante, executar ele não faz, olha a dica funcionando aí, ó. Ou você marca seu aí diz orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras e você lembra, opa, olha o OPZC funcionando aí, minha gente, é o O. Então é a letra E a resposta correta e não a letra C. Daí, já saiba que a letra A letra B e a letra C e a letra D todas são do Banco Central. A, B, C e D, quem faz é o Banco Central do Brasil. 3. O Conselho Monetário Nacional é o órgão superior do sistema financeiro. A política do Conselho Monetário é o objetivo que regular o valor interno e externo da moeda. Essa já foi a correta, não é mais. Controlar exclusivamente o fluxo de capitais estrangeiros. Não, você tá ligado. OPZC pelo progresso econômico e social do país. Não é realizar operações. Realizar é de execução, ele não faz. A letra E, emitir papel moeda, ele não faz. Emitir é de execução. E aí tem a letra D, zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras. Opa, OPZ. Tá certa, 3 letras A, letra D, se cair tá no papo, hein? Então tá aí a nossa revisãozinha básica sobre os objetivos. Lembrando que depois, mais à frente, teremos um mega bloco de revisão em questões pra você. Beleza, garoto? Agora vamos. Temos aqui na nossa estrutura de conhecimentos, Conselho Monetário Nacional, organização interna foi para conta, objetivos foi para conta. Era hora de estudarmos as atribuições. Mas eu vou adiantar aqui e vou fazer o seguinte, didaticamente para você. Eu vou pular as atribuições do Conselho Monetário, veremos depois dessa aula de hoje, e vamos ver a organização interna do Banco Central. Por quê? Porque depois nós vamos poder comparar as atribuições do Conselho Monetário com as atribuições do Banco Central. Tá? Vamos ver se a gente consegue. Vamos falar também da organização interna e objetivos do Banco Central, como fizemos no momento anterior, né, com o Conselho Monetário. Vamos fazer da mesma forma. Depois, vamos aqui, ó, confrontar as atribuições do Conselho Monetário com os do Banco Central, porque você percebeu, né? As provas brincam com isso o tempo todo. Banco Central. Olha, tudo é do Banco Central. Emitir papel moeda, Banco Central. A, B, C e E, tudo Banco Central aí. Na 2, ó, Banco Central. Executar o serviço do meio circulante, Banco Central. Tudo isso aí, Banco Central. Entendeu? Aqui, ó, essa é do Banco Central, não é de ninguém, coordenar ninguém, porque tá errado, entendeu? Então, a letra A, aqui, ó, ninguém, não tá pra ninguém, então é isso. Então, temos que fazer essa análise. Como é que é organizado o Banco Central, Betão? Primeiro, ele foi criado em 1964, pela Lei 4595 de 64. O Banco Central, criado pela Lei 4595 de 64, em substituição da SUMOC, Superintendência da Moeda e do Crédito, é uma autarquia federal sem vinculação a qualquer ministério, com sede e foro na capital da República e atuação em todo o território nacional. Esse é o nosso Banco Central. Onde é que é a sede do Banco Central? É aqui, do lado do Recursos Online, em Brasília. Mas ele pode ter representações no Rio Grande do Sul, no Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Ceará e no Pará. Ou seja, no país inteiro, eu tenho distribuído nas regiões do país uma unidade do Banco Central. Podemos dizer, então, que o Banco Central é o quê? É uma autarquia de natureza especial, criada pela Lei 4595, com autonomia estabelecida pela Lei Complementar número 179 de 2021. Tá bom? É isso. A autonomia do Banco Central, como ela é definida? Olha só, o Banco Central possui autonomia financeira, administrativa, técnica e operacional, com ausência de vinculação a ministério. Por isso, você tem que saber também, olha só, eu já me rendi e coloquei no material, o Banco Central é o principal órgão executivo do sistema financeiro. Órgão executivo. Beto, você me rendi ao sistema. Parceiro, o sistema dá a mão para ficar com o braço, ele se rearranja, faz novos grupos e mantém órgão normativo, órgão executor como correto para o Banco Central. Já diria o capitão Movimento, né? Porque aqui a gente teve que se juntar a eles. O Banco Central é o principal órgão executivo do sistema financeiro. Agora, possuidor de autonomia, poderá melhor gerir os seus objetivos e competências. E a Lei 4595 de 64 define em seu artigo 9º que compete ao Banco Central cumprir e fazer cumprir as disposições que lhes são atribuídas pela legislação em vigor e cumprir as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, respeitando a autonomia do Banco Central. Por isso, olha só, para que serve o Banco Central?
Central? O Banco Central tem por finalidade a condução, olha o que o Banco Central faz, hein? Presta atenção. A condução, a execução, o acompanhamento e o controle da política monetária, cambial, de crédito e de relações financeiras com o exterior, bem como a fiscalização do sistema financeiro nacional e do sistema de consórcio. Também tem por objetivo, tem por fim, a gestão do sistema de pagamentos e dos serviços de meio circulante, que é trocar dinheiro velho, sujo, rasgado, por dinheiro novo, tá bom? Quem faz tudo isso? Banco Central. Por isso, vamos dar uma olhadinha aqui no artigo 6º da Lei Complementar 179 de 2021. Vai dizer o seguinte: o Banco Central do Brasil é autarquia de natureza especial, caracterizada pela ausência de vinculação a ministério, de tutela ou de subordinação hierárquica, pela autonomia técnica, pela autonomia operacional, administrativa e financeira. Aqui a gente tem que tomar um cuidado. Olha a língua portuguesa sendo fundamental para você. O Banco Central do Brasil é uma autarquia de natureza especial, caracterizada pela ausência de vinculação a ministério, vírgula, ausência de tutela, vírgula, ou ausência de subordinação hierárquica. E aí vem o pela autonomia técnica. Aí ele retoma caracterizada, hein? Caracterizada pela autonomia técnica, caracterizada pela autonomia operacional, pela autonomia administrativa e pela autonomia financeira. Caracterizada pela investidura a termo, ou seja, a prazo. Termo é prazo. A prazo de seus dirigentes e pela estabilidade durante seus mandatos. Agora os integrantes do Banco Central passam a ter mandatos. Bem como pelas demais disposições constantes desta lei complementar ou de leis específicas. Agora sim, podemos dizer que o Banco Central tem autonomia de fato. Autonomia de fato. Autonomia de fato, isso. Autonomia financeira. Autonomia financeira. Autonomia administrativa. Autonomia administrativa. Autonomia técnica. Autonomia técnica e autonomia operacional. Formando a gloriosa autonomia de fato, que o Banco Central tem. E olha os seus objetivos aqui, ó, novos objetivos e competências, somente objetivos. O Banco Central do Brasil tem por objetivo fundamental, olha só, objetivo fundamental, assegurar a estabilidade dos preços. Esse é o objetivo fundamental, assegurar a estabilidade dos preços. Também tem por objetivos, olha o que eu disse pra vocês, zelar pela estabilidade e pela eficiência do sistema financeiro. Essa atribuição, gente, ela devia ser do CMN. E a do Banco Central, zelar pela liquidez sobre as instituições financeiras. Mas não é isso, não. O Banco Central tem o quê? Zelar pela estabilidade e pela eficiência do sistema financeiro, suavizar as flutuações do nível de atividade econômica e fomentar o pleno emprego. Esses são objetivos do Banco Central do Brasil, tá? Então, cabe ao Banco Central suavizar a flutuação do nível de atividade econômica. O que é isso? Suavizar a flutuação do nível de atividade econômica. É porque nos meses que não tem datas marcantes, você tem uma queda da atividade econômica. O comércio, a indústria vende menos. Tá? Então, por exemplo, Dia das Mães vende mais, Dia dos Pais ela vai vender mais, mas não vende tanto assim não. Aí nós temos Natal, aí nós temos Carnaval, mas em janeiro tem o quê? Em março tem meu aniversário, mas pelo visto é insuficiente, né? Então, final de março, precisamente no dia 26 de março de cada ano, o Betão comemora seus aniversários. Então, o que acontece? Mês de março está parado, o mês se não tiver carnaval em março, foi em fevereiro. Em maio, mês das noivas e Dia das Mães. Em junho, Dia das namoradas, Dia das namoradas. E aí, aniversário da Nath. Então já viu, dia de comprar presente dos dias dos namorados, né? E aniversário dela também, tudo em junho. Eita, lelê. E aniversário de relacionamento, namoro, casamento e tudo. É brabo, hein? Não é fácil não. Então, olha só. O Banco Central, ele vai tentar equalizar, fazer com que todos os meses haja uma atividade econômica intensa. Para isso, ele vai usar o quê? Ele vai se utilizar das ferramentas que ele tem disponível para incrementar, para aumentar a atividade econômica nesses meses de baixa procura. E aí ele vai tentar suavizar a flutuação da atividade econômica ao longo dos meses aí, tá bom? É isso. Ó, e aqui estão cantando aqui no meu ponto. E tem São João no Nordeste, hein? São João no Nordeste. Aquecendo a economia. Agora, ó, cuidado, as metas de política monetária serão estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, competindo privativamente ao Banco Central conduzir a política monetária necessária para cumprimento das metas estabelecidas. Perceba, quem estabelece as metas de política monetária é o CMN. Agora, cabe ao Banco Central conduzir essa política para cumprir a meta. E ele conduz essa política com autonomia. Quem estabelece a meta a ser cumprida, CMN. Quem cumpre e conduz a política monetária com autonomia para atingir essa meta, Banco Central. Agora, o presidente do Banco Central do Brasil deverá apresentar no Senado Federal, em uma arguição pública, no primeiro e no segundo semestre de cada ano, um relatório de inflação e um relatório de estabilidade financeira, explicando as decisões tomadas no semestre anterior. Agora que o Banco Central tem autonomia, ele tem uma liberdade maior, ele não está sobre guarda-chuva em total do Conselho Monetário. Tem coisas que ele toma decisão sozinho. E quem é que vai ficar de olho no Banco Central? O Congresso Nacional, por meio do Senado Federal, especialmente aqui ó, na tela para você. Ele vai até o Senado Federal em uma arguição pública, ou seja, uma sessão pública, em que ele vai ser sabatinado. Vão fazer perguntas para ele sobre como está a execução da política monetária, explicando o caminho da inflação, dos juros, tudo isso. As decisões que ele tomou no semestre anterior. Então ele vai lá cada semestre explicar o que fez no semestre anterior. Tá bom? E aí, fica atento. O Banco Central, ele também, turma, tem ativos e passivos. O Banco Central tem um balanço. E ele tem um período para apurar o seu balanço. Ó, periodicidade da apuração dos balanços. A chance de cair na prova é pequena, mas é importante você saber. Os balanços do Banco Central serão apurados anualmente e abrangerão o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro, inclusive para fins de destinação ou cobertura de seus resultados e constituição de reservas. O que é cobertura de seus resultados? O Banco Central pode ter um resultado negativo. Ele pode precisar de dinheiro do Tesouro Nacional. E aí ele vai ter uma cobertura do Tesouro. Ou ele pode ter um resultado positivo. E aí esse lucro do Banco Central pode constituir reservas. Ou transferir esse lucro para o Tesouro Nacional. Tá bom? O Tesouro Nacional é como se fosse a Secretaria do Tesouro Nacional. É a secretaria que vai organizar as finanças públicas. Tá? Os recursos financeiros do Estado que serão destinados para as mais diversas áreas. Beleza? Regime contábil a ser utilizado. Os resultados do Banco Central, consideradas todas as suas receitas e despesas de qualquer natureza, serão apurados pelo regime de competência. Ao contrário do regime de competência, existe o regime de caixa. Regime de caixa. Beto, preciso saber o que é regime de competência e regime de caixa? Não, não precisa. Mas a título de exemplo, regime de caixa é quando as operações são registradas no momento em que o caixa da empresa é sensibilizado.
Ou seja, quando entra dinheiro no caixa. Regime de competência, eu vou registrar a operação não no dia que o dinheiro entrou, mas no dia que o contrato foi assinado. Então, se você assina um contrato para ganhar, sei lá, no banco, passou no concurso do banco para ganhar 7 mil reais, por exemplo. E aí você assinou o contrato. Eu registro que o seu ativo é 7 mil por mês no dia da assinatura do contrato. Regime de competência. Se fosse regime de caixa, você só podia registrar aquela operação no dia que o dinheiro efetivamente entrasse no seu bolso. É como meus meninos sem vergonhas fazem comigo. Ele fala, pai, tem como você botar 50 reais para mim, fazer um pix para mim, porque minha mãe me deu 50 reais em papel e eu quero comprar um negócio aqui, botar crédito celular, sei lá, comprar coisas aí de internet, né? Como é que é o nome do trem? Gift card. E aí eu preciso de 50 reais em moeda eletrônica. Eu falo, beleza, vou pagar aqui, depois você me dá. Tá bom, pai, depois eu te dou. Esse depois eu te pago é o mesmo na volta a gente compra, que eu falo pra eles. Eu falo, não, na volta a gente compra. Né? Eles me devolvem com o quê? Tá bom, depois eu te passo. Até hoje tá aí esse depois eu te passo. Né? Tá junto com na volta a gente compra. Né? Bandidos. Então, com eles, nada de regime de competência. Vou ter que usar coisa de regime de caixa. Né? De vez em quando eu já faço isso. Bom, aí, turma, vamos agora à composição do Banco Central. O Banco Central, ele é formado por 9 membros, tá? O Banco Central, ele tem 9 membros. 9 membros. Um presidente e 8 diretores. Um presidente e 8 diretores, tá bom? Agora, eles, no passado, eles eram escolhidos pelo presidente, indicados pelo presidente, eram sabatinados no Senado Federal, ou seja, tinham seus nomes aprovados pelo Senado Federal, e caso o presidente não gostasse do trabalho deles, demitiria a hora que bem entendesse. Eles eram nomeados após a apreciação pelo Senado, mas não tinha mandato. A hora que eles quisessem ser demitidos, eram. Agora não. Agora, eles têm um mandato de 4 anos. Entrou, o presidente indica, eles serão arguidos no Senado Federal, ou seja, vai passar por um processo de sabatina, vai ter uma votação, e se aprovado pela maioria absoluta do Senado, aí volta para o presidente da República dar posse e eles assumirem a presidência e a diretoria do Banco Central, para um mandato de 4 anos. Pois bem, então, olha só. Como é que funciona? Ó, os mandatos dos diretores do Banco Central do Brasil têm duração de 4 anos, observando-se a seguinte escala. Dois diretores terão mandatos com início no dia 1º de março do primeiro ano do mandato do presidente da República. 2 diretores terão mandatos com início em 1º de janeiro do segundo ano do mandato do presidente da República. 2 diretores, formando 6 já, e o presidente da República e o presidente do Banco Central, terão mandatos com início no dia 1º de janeiro do terceiro ano do mandato do presidente da República. E os 2 últimos diretores terão mandato com início no dia 1º de janeiro do quarto ano do mandato do presidente da República. Eu tô com medo, não sei se eu disse aqui, ó, mas 2 diretores, o mandato se inicia em 1º de março, não em 1º de janeiro. Tá? Então 2, 4, 6, 8 diretores aí, mais o presidente. O presidente e os diretores do Banco Central do Brasil poderão ser reconduzidos, ou seja, reindicados para o cargo uma única vez, por decisão do presidente da República, observando-se o disposto no caput desse artigo na hipótese de novas indicações para mandatos não consecutivos. Tenho que explicar isso para vocês já já. E o prazo de gestão do presidente e de cada um dos diretores do Banco Central do Brasil estender-se-á até a investidura do sucessor no cargo. Tá? Então vamos lá. O que eu estou dizendo para vocês? Vamos lá. Banco Central. O Banco Central, ele é formado por uma diretoria colegiada. Dentro dessas diretorias, nós temos departamentos. Departamentos. Tá bom? Então, veja, nós temos diretoria e temos departamentos. São 8 diretorias. 8 diretorias. Ligado a cada diretoria tem vários departamentos. Tá bom? Cada um desses tem esses 8 diretorias e uma presidência. É estranho botar o maior embaixo, né? Então vou inverter. Uma presidência e 8 diretorias. É isso. Mas não é só isso. Dentro do Banco Central, você tem o Comitê de Política Monetária, chamado Copom. Está dentro da estrutura do Banco Central. E você tem mais um comitê, o COMEF. O Comitê de Estabilidade Financeira. Tem o Copom e o COMEF. Tudo isso dentro da estrutura do Banco Central. Muito bem. Aí, olha o que nós temos. Tanto o presidente quanto os 8 diretores, eles têm um mandato de 4 anos. E eles não entram juntos ao mesmo tempo. Eles entram de maneira intercalada. Tá bom? De forma a cada ano entrar 2 e saírem 2 diretores. E é isso que a gente está dizendo aqui. Vamos supor que o presidente do Banco Central exerce um mandato de 4 anos. Ele pode ser, depois dos 4 anos, reconduzido para mais um mandato de 4 anos. Por que não é reeleito? Porque não é eleição, é indicação. Os 8 diretores ficaram 4 anos e podem ser reconduzidos para mais um mandato de 4 anos. E ponto. Você só pode ser diretor do Banco Central 2 vezes por 2 mandatos na vida. De forma consecutiva ou não. Agora tem um detalhe. Se o presidente da República indicar o presidente para os primeiros 4 anos, presidente do Banco Central e diretores para 4 anos, e logo na sequência eles forem reindicados novamente de maneira consecutiva, eu não preciso passar pelo Senado Federal, pela arguição do Senado Federal, se for de forma consecutiva. Mas pode acontecer de um determinado presidente do Banco Central ficar 4 anos. Aí termina o mandato dele, ele sai, não foi reindicado. Depois de, sei lá, 10 anos, um outro presidente está no poder, e aí reindica novamente esse presidente do Banco Central do passado, para ser, esse ex-presidente, portanto, para ser o novo presidente do Banco Central. Pode? Ele já ficou 2 vezes? Não, só um. Ah, então ele pode. E aí, como não foi de maneira consecutiva, eu tenho que passar lá no Senado Federal para saber se esse
ex-presidente continua sendo um brasileiro de reputação ilibada, de notório conhecimentos da área financeira. Eu preciso saber se ele, principalmente, de notório conhecimento, provavelmente ele tenha. O difícil é, será que ele ainda é uma pessoa com reputação ilibada ou já se corrompeu e se sujou nessa vida mundana? E aí, temos que saber isso. Se ele ainda tiver reputação ilibada, ou seja, não está cooperando na casa do vizinho, não se meteu em nenhuma encrencada, nada de corrupção, então ele tem reputação ilibada. Nesse sentido, tá bom? Então, fique atento a isso. O presidente e os diretores do Banco Central poderão ser reconduzidos uma vez por decisão do presidente da República, observando o disposto no caput desse artigo, que é o quê? Submissão ao Senado, na hipótese de novas indicações para mandatos não consecutivos. Ou seja, tem que passar pelo Senado de novo, se não for consecutivo. Beto, e se for? Pô, eu fiquei 4 anos, tinha reputação ilibada. Sou indicado para mais 4 anos, eu continuo tendo reputação ilibada, caramba. Eu não perdi a minha reputação. É isso. O prazo de gestão do presidente do Banco Central e de cada um dos diretores do banco estender-se-á até a investidura do sucessor no cargo. A gente viu que eles tomam posse em 1º de janeiro ou em 1º de março. Mas vamos supor que no dia 5 de janeiro ele ainda não, o novo membro ainda não tomou posse, o antigo continua. Não fica com um vazio de poder, um vácuo de poder. Não. O seu mandato se prolonga até a posse do próximo. Tá bom? Era para ter tomado posse, mas por algum problema administrativo, alguma questão, não foi possível. E mais, o presidente e os diretores do Banco Central serão exonerados pelo presidente da República, a pedido, ou seja, eles queiram sair, no caso de acometimento de enfermidade que o incapacite por exercício do cargo, quando sofrerem condenação, mediante decisão transitada em julgado, ou proferida por órgão colegiado, pela prática de ato de improbidade administrativa ou de crime, cuja pena acarrete, ainda que temporariamente, a proibição de acesso a cargos públicos. A gente pode resumir assim, ó. Quando é que um presidente ou diretor será exonerado do cargo antes do término do mandato? Primeiro, quando ele quiser, a pedido. Segundo, se estiver doente, enfermidade. Terceiro, condenação criminal transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, ou seja, tribunal de segunda instância, um tribunal estadual, um tribunal federal. E o mais importante, emblemático, o mais provável de prova, no inciso 4º, quando apresentarem comprovado e recorrente desempenho insuficiente para o alcance dos objetivos do Banco Central do Brasil. E olha, esse inciso 4º, o nosso atual presidente da República, não concordando com o presidente do Banco Central, entendeu que, como a gente não bateu a meta de inflação fixada, nós vamos destituí-lo antes do tempo porque ele está comprovando ser incapaz para tocar o país. E aí, será que é assim? Não é assim. Não é fácil assim. Primeiro, todos os países do mundo estão com inflação maior que a nossa. Então não dá para dizer que ele está sendo incompetente para o exercício da função. Então, eu teria que ter um outro argumento. O argumento que foi apresentado de que ele era incompetente porque a inflação estava acima da meta, não podia ser usado. Por quê? Porque, veja, ele está aumentando a taxa Selic via Copom. Para quê? Para controlar a inflação e derrubando ela. Ela está pouco acima da meta. No ano de 2022 fechou a 5,79. No ano de 2023 a expectativa é que fecha 5,5. O centro da meta é 3,25%, sendo admitida 1,5 ponto percentual de tolerância, ou seja, até 4,75. Veja, a inflação está caminhando para 5,5 e a meta é 4,75. Beleza, não atingiu, mas está bem próximo, não dá para dizer. Agora você pode falar, olha, ele não está cumprindo o objetivo de fomentar o pleno emprego com taxa Selic a 13,75. Aí você podia questionar nesse sentido, só que não é só o presidente querer destituir o presidente do Banco Central. Primeiro, para que haja destituição do presidente ou diretores do Banco Central antes do fim do mandato, o Conselho Monetário Nacional tem que indicar por maioria de votos a ineficiência do presidente do Banco Central. É claro, o Conselho Monetário tem o ministro da Fazenda, o próprio presidente do Banco Central e o ministro do Planejamento. Óbvio, o ministro da Fazenda e o ministro do Planejamento são dois integrantes do próprio governo. Então fica fácil a maioria indicar, olha, o presidente da República, o presidente do Banco Central é ineficiente porque não está buscando pleno emprego. Então estamos indicando a não aprovação. Aí beleza, e a sua destituição antes do fim do mandato. Aí o presidente da República leva para a deliberação do Senado, que se aprovado com direito à ampla defesa para o presidente do Banco Central, seria destituído antes do fim do mandato. O difícil é conseguir isso no Senado, porque vai ver que é apenas uma atuação do Banco Central no que ele entende ser o melhor do país, e isso foi buscado pela autonomia do Banco Central. O que se pode discutir é, o Brasil tem maturidade suficiente para ter um Banco Central independente? Será que nós somos um país capitalista ou socialista? Nos Estados Unidos é fácil ter um Banco Central independente, porque eles seguramente são capitalistas. Eu acho que o Brasil ainda não se definiu se é um país capitalista ou socialista. A depender disso, um Banco Central será independente ou não. Então, o que se é possível de discutir atualmente seria se mantém-se a autonomia do Banco Central ou não. Tudo bem? Esse é um viés técnico, apolítico, não estou aqui para fazer análise política, e nós aqui, enquanto professores do GAN, somos todos orientados a não fazer politicagem na aula, nem tendencioso para um lado, nem tendencioso para outro, para te dar tranquilidade, independente da sua convicção política, para você estudar sem um professor estar violando a sua consciência política, tá bom? Então, nós sempre seremos aqui imparciais. Ó, na hipótese de que trata o inciso 4º, compete ao Conselho Monetário Nacional submeter ao presidente da República a proposta de exoneração, cujo aperfeiçoamento ficará condicionado à prévia aprovação por maioria absoluta do Senado Federal, tá? Agora a pergunta é, o que ocorre em caso de vacância do cargo de presidente ou do diretor do Banco Central antes do fim do mandato? E se os cargos ficarem vagos? O presidente pediu para sair, o presidente cometeu crime, o presidente foi destituído por incapacidade. O que acontece? O que acontece é o seguinte, ó, um substituto será indicado e nomeado para completar o mandato, observados os procedimentos previstos em lei, devendo a posse ocorrer no prazo de 15 dias, contado da aprovação do nome pelo Senado Federal. Ou seja, o presidente ficou 3 anos e faltava 1 ano para completar o mandato, e ele faleceu, pediu conta, foi destituído, ficou enfermo, cometeu crime. Quem? O presidente da República vai indicar um nome, esse nome vai ser aprovado pelo Senado e em até 15 dias ele toma posse para completar o mandato apenas. Ele só vai completar o mandato. Agora, até que esse novo presidente toma posse, quem é que fica na função de presidente do Banco Central? Ora, o diretor com mais tempo de exercício no cargo. O problema é que cada ano entram 2 e sai 2, então pode ser que dê um empate. Na ocorrência de diretores terem o mesmo tempo de exercício, o mais idoso exercerá a presidência até a nomeação do novo presidente. Então, ficamos assim. Composição do Banco Central, 9 membros, 8 diretores e um presidente. Nomeação, indicados e nomeados pelo presidente da República. Requisito, ser aprovado pela maioria absoluta do Senado Federal. Requisito adicional é ser brasileiro, né? E ser brasileiro. Brasileiro com reputação ilibada. Reputação ilibada e idoneidade moral. Idoneidade moral. Ou seja, ser um cara que não tem condenação criminal.
Mandato 4 anos e não coincide com o mandato do presidente da República. Poderão ser reconduzidos uma vez por decisão do presidente, observados os requisitos da lei, ou seja, passando pelo Senado Federal, quando indicados para mandatos não consecutivos. Exoneração pode ser a pedido por doença, condenação com decisão transitada em julgado ou por órgão de segunda instância, por comprovado e recorrente desempenho insuficiente, necessária aprovação por maioria absoluta do Senado Federal. E aí, a gente já sabe que os mandatos dos membros da diretoria colegiada do Banco Central não coincidem com os do presidente da República, né, sendo uma etapa importante para a consolidação da autonomia. Tá aí a guerra entre presidente do Banco Central e presidente da República, e ainda assim um não pode tirar o outro. A cada ano do seu mandato presidencial, o presidente indica e nomeia 2 dos 8 diretores que compõem a diretoria colegiada do Banco Central. Vale lembrar que o presidente do BC é nomeado no 3º ano do mandato do presidente da República, tá bom? E no dia 1º de janeiro. E aí nós temos essa seguinte tabela aqui, ó. No 1º ano do mandato do presidente da República, entram 2 diretores. No 2º ano do mandato do presidente, 2 diretores. No 3º ano, entram 2 diretores e o presidente do Banco Central. Fique ligado. 3º ano do mandato. Então, o atual presidente da República vai ter que conviver com o presidente do Banco Central até o início do 3º ano de seu mandato, tá? E mais 2 diretores no último ano. Isso significa que, atualmente, já tem no atual Banco Central 2 diretores do Banco Central nomeados pelo presidente da República. Dos 8, 2 já são indicados do presidente. Tomaram posse em 1º de março. 2 diretores entram agora em 2024, em 1º de janeiro, e todos os outros em 1º de janeiro. Tudo bem? Então é isso. Assim, a gente viu a organização interna do Banco Central, e agora, na nossa próxima aula, estamos prontos para estudarmos 2 coisas. As atribuições do Conselho Monetário, as atribuições do Banco Central. E depois disso, como eu prometi para vocês, eu vou trazer a aula de legislação. Eu vou trazer